Como todos nós vemos, a vida sexual de nossos jovens nos dias atuais, ela está começando muito cedo. E junto com isso, vem as doenças sexualmente transmissíveis. E uma delas é a famosa sífilis. E aqui hoje no consultório do Dr. João Sasso, ele vai tirar várias dúvidas sobre esse tipo de doença. Doutor, o que é a sífilis? Bom, boa tarde. A sífilis é uma doença, como você disse, sexualmente transmissível. É causado por uma bactéria, é uma doença curável, mas que durante muito tempo ela ficou meio adormecida. E como você falou, ela vem aflorando muito nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, a gente tem visto muitos casos de sífilis. É uma doença causada por uma bactéria que você adquire através de relação sexual, ou passa da mãe para o neném durante a gravidez, ou em transfusão de sangue. E como vou saber que eu estou infectado com essa doença? Bom, a principal característica da sífilis é uma ferida que aparece no órgão genital. Ela é indolor, ela não dói, ela é uma ferida limpa, não tem pus. E ela aparece entre 14 dias até 3 semanas após a relação sexual sem o preservativo. Você, para fazer o diagnóstico da sífilis, você tem que suspeitar. Você tem que fazer um exame de sangue, que se faz muito facilmente, é um exame barato. O posto de saúde, ele faz de graça esse exame, é uma testagem para as doenças sexualmente transmissíveis, e não é difícil fazer o diagnóstico. Agora, é importante fazer o diagnóstico e tratar de maneira adequada. Essa doença, a sífilis, ela tem quadros evolutivos, né? Como é que funciona isso? Bom, a gente tem aquela sífilis, que é a sífilis primária. Você tem uma relação sexual, após alguns dias aparece uma ferida no pênis ou na região da vagina. A gente sempre chama a atenção que para o homem é mais fácil fazer o diagnóstico. Por quê? O órgão genital do homem ele é externo. Então, se ele toma banho, se ele tem o cuidado de lavar o pênis, ele vai ver que apareceu uma ferida. Às vezes a mulher ela não percebe, porque é no órgão genital. Então é um pouco mais difícil descobrir. Às vezes descobre porque o namorado apresentou sífilis, aí ela vai fazer. Se apresentou a sífilis na fase inicial, fase primária, se você não fizer o tratamento adequado, ou se você fizer deixar passar, aquela ferida vai sumir. 6 meses depois você vai ter um monte de mancha pelo corpo. Na palma da mão, na planta dos pés, no corpo todo, que muito parece alergia. E vai ser o que a gente chama de sífilis secundária. O ruim da sífilis é que é uma doença que ela aparece a sífilis primária, se você não tratar, a ferida vai sumir, vai aparecer a sífilis secundária, ela vai sumir se não tratar, e muitos anos depois você vai ter uma sífilis terciária. A sífilis terciária é uma sífilis mais grave, com um diagnóstico muito difícil, que dá, às vezes, 15, 20 anos depois. Dá uma doença no cérebro, chamada neurosífilis, dá uma doença no músculo cardíaco, chamada cardite sifilítica, na coluna vertebral, chamado tabes dorsalis. Então, é uma gama muito grande de sintomas e de doenças que não tem nada inicialmente a ver com uma doença sexualmente transmissível. Mas que, se a doença não for tratada de maneira adequada, o que é tratar de maneira adequada? Você tem que fazer o teste, você tem que tratar o paciente que te procura, você tem que mandar ele trazer o paciente contactante, ou seja, o namorado ou a namorada, ou os namorados ou namoradas, para eles serem tratados. Se eles não forem tratados e só o paciente que te procurou tratar, ele vai pegar a doença outra vez. Então, ele tem que ser tratado de uma maneira adequada. Tratou, você tem que fazer o diagnóstico até sumir a doença. Como que você vai saber? Você tem que ir no médico, o médico vai pedir um acompanhamento para essas doenças. Esse acompanhamento ele tem que ser acompanhado de exames de outras doenças. Porque a sífilis ela pode vir sozinha, mas pode vir junto com hepatite B, hepatite C, com AIDS. E existe um período que nenhuma dessas doenças você faz o diagnóstico. Você pode demorar até 1 ano para descobrir que outra doença apareceu junto. Então é sífilis primária, secundária e terciária. E o que seria a sífilis congênita? Sífilis congênita é quando a mãe tem a sífilis e não é tratada adequadamente. A gente tem que lembrar o seguinte, que a mãe ela tem que ter uma gravidez responsável. Ela tem que fazer o pré-natal. No exame de pré-natal sempre é pedido o exame de sífilis.
sempre é pedido de hepatite B, sempre é pedido de hepatite C, sempre é pedido de AIDS. Por quê? Qualquer doença que você diagnosticado no início do pré-natal, você pode tratar e a criança nascer sem problema. O problema é que se a mãe não procura para fazer o pré-natal, ou se ela faz o exame, não leva para o médico ou não trata a doença, a criança pode morrer dentro do útero da mãe ou pode ter uma série de outras lesões que é causado pela sífilis, que a gente chama de fronte olímpica, uma alteração na base do nariz, uma alteração na estrutura óssea da perna. Então, são muitos sintomas, mas que vão desde a morte do bebê até sintomas que, na hora que nasce, o pediatra que faz a sala de parto, ele já faz o diagnóstico. Agora, é muito difícil hoje você ter sífilis congênita, apesar de que, nos últimos 3 anos, a gente teve alguns casos em Castelo. Ficou muito tempo sem ter. Como a gente tem uma maternidade que vem gente de fora do município para ter neném, aconteceram alguns casos de sífilis congênita. E quem tem sífilis, ele pode ser doador de sangue? Não, quando você tem a doença, não. Mas se você for tratado, você vai curar. Essa cura é controle médico de exame, você vai ter que fazer um exame. O exame de sífilis ele é dosado no sangue em percentual, é um número. Vamos dar um exemplo, você faz um diagnóstico de sífilis, no início está 1 para 260. Você faz o tratamento é simples, a prefeitura, o estado, o governo, ele dá o remédio, o tratamento é com penicilina, benzatina, benzetacil, toma, fica curado. Você tem que fazer o controle, 3 meses depois, para ver se vai baixar aquele valor. De 1 para 260, para 1 para 120, 1 para 80, ele vai diminuindo até que fique negativo, ou 1 para 1 ou 1 para 2. O grande problema é você fazer o acompanhamento para ver se aquela pessoa que transmitiu a sífilis para o paciente foi tratada também, senão ele pega de novo. Ou seja, começa a cair aqueles valores de 1 para 250, 1 para 120, 1 para 80, 1 para 60. A pessoa tem relação sem camisinha, aquilo vai subir de novo. Ou seja, tem que começar de novo o tratamento. E quem teve a doença, ele fez o exame, foi curado, foi detectada a doença, curou. Mas depois de um certo tempo ele tem que voltar a refazer aquele exame para estar vendo se aquela doença voltou ou não? O tratamento da sífilis, ele é iniciado quando você faz o diagnóstico e ele só termina quando você faz os exames liberando o paciente. O grande problema que a gente tem, que é uma coisa cultural, é que o cara tem uma ferida no pênis, ele vai na farmácia, o farmacêutico passa um remédio, acha que tratou a doença. Como eu falei no começo, aquela ferida vai sumir com ou sem tratamento. O cara falou, não, a ferida sumiu, eu estou curado. O que ele vai acontecer? Ele não tratou, ele vai ter relação com um, com outro, sem o preservativo. O que vai acontecer? Ele vai ficar transmitindo a doença para uma série de pacientes e vai ficar. Passa para um, passa para outro, passa para outro. Enquanto ele não for tratado adequadamente e for o diagnóstico feito de você está curado, ele está transmitindo a doença. E quem já foi infectado, ele pode ter filhos? Se você foi infectado, se tratou, pode ter filhos, sem problema nenhum. Existem formas de prevenção dessa doença? A prevenção é usar o preservativo, usar a camisinha. Além de prevenir a sífilis, você previne gonorreia, clamídia, hepatite B, hepatite C, AIDS. Então, o certo, principalmente para vocês que são jovens, tem que usar a camisinha. Quando você vai ter relação com alguém que você conheceu, que você acha que é muito bonito, que é muito interessante, alguém pode ter achado a mesma coisa e ter tido uma relação com ele. E ele pode ser portador de uma série de doenças. Você não tem o diagnóstico igual de catapora, igual de sarampo, porque você vê ele todo pintado. A sífilis, como todas as doenças sexualmente transmissíveis, ela fica embaixo da cueca, embaixo da calcinha. Você não vê. Então, você, para preservar, ou você tenha muito cuidado para escolher com quem você tem relação e usar preservativo, usar camisinha. Sempre. Às vezes eu vou tratar um paciente e falo, doutor, eu só não usei a camisinha esse dia. E nesse dia que pega. Naquele único dia que você não usou a camisinha. Então, a única maneira de você prevenir é fazer o uso da camisinha. Não existe outra maneira. Ou, se você não tiver relação sexual com ninguém. Agora, relação sexo oral, sexo vaginal,
sexo anal, todos pegam as doenças sexualmente transmissíveis. Qualquer tipo de relação sexual sem preservativo. E também é como se diz, né? Não quer ficar doente, não faz, então, né? Mas isso a gente sabe que é muito difícil, que os adolescentes, você está descobrindo as coisas. O importante é você saber que existem essas doenças, acreditar que elas existem, e se você for ter relação, usar um preservativo. A gravidez no adolescente, no menino ou na menina, que o menino sendo pai, atrapalha a vida do menino, atrapalha a vida da menina. Uma doença sexualmente transmissível que você adquire pode ser uma coisa simples, que deu uma ferida, que você tratou e que ficou bom. Mas você pode ali adquirir uma doença como hepatite B, que o tratamento é muito prolongado com remédio, às vezes pelo resto da vida. Hepatite C ou a própria AIDS, que existe tratamento, se você descobrir no começo, mas é sempre um transtorno muito grande, é um pavor muito grande, só que na hora de ter relação, o hormônio está lá em ebulição, ninguém lembra de usar as camisinhas. No posto de saúde, as camisinhas estão disponíveis para qualquer pessoa que quiser pegar lá, porque a gente sabe que não tem como você controlar isso. E nos últimos anos a gente tem tido um aumento muito grande das doenças sexualmente transmissíveis. Hepatite B, hepatite C, sífilis, HPV, que é uma lesão que vai causar câncer no pênis do homem, câncer de útero na mulher, e principalmente AIDS. A geração de vocês é uma geração que não perdeu nenhum ídolo por causa de AIDS. A minha geração é uma geração que perdeu Fred Mercury, perdeu um monte de artistas da Globo que eram ícones. E essas pessoas, quando morriam, a gente via, morreu fulano, morreu fulano. Isso era importante. O Cazuza morreu. Então, é uma coisa que impressionou. Vocês não viram ninguém morrer disso. Vocês que têm 17, 18, 19 anos, vocês só vão saber disso se vocês pegarem um livro de história, para você ver quem que morreu de AIDS, para acreditar que a doença existe e que ela pega em qualquer um. Então, é importante você ser bem orientado. E esse trabalho de vocês, da Atitude JB, é importante, porque vai levar para o jovem informação que é importantíssima para a formação ética, moral e para a saúde do estudante. Muito obrigada, doutor, por todas as informações. Letícia Alóquio para a Web TV Atitude JB.